Boa tarde, Oscar. Boa tarde, público. Nós estamos aqui com Oscar Barreto, arquiteto e urbanista e paisagista, arquiteto urbanista e paisagista. E a gente, Oscar, gostaria de bater um papo contigo aqui nessa tarde sobre o projeto de construção de uma ponte que ligaria Salvador à ilha de Taparica. Esse é um projeto que há muito se fala na Bahia, né? Baianos e alguns governos têm essa iniciativa, e a gente queria um pouco ouvir sua opinião sobre esse projeto, né? Até que ponto ele é viável tecnicamente, até que ponto ele é importante, até que ponto ele pode ser pensado como uma solução para o problema do trânsito de Salvador para Itaparica. Com você a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço essa solicitação e gostaria de dizer que lembrar algumas características que se tornaram como fosse uma tradição da cidade. Entre elas, a ida a Itaparica, que na verdade se torna muitas vezes um transtorno, mas por total falta de gestão. Além disso, há de se considerar uma vida que se formou na ilha, que também se tornou uma forma de vida a partir do veraneio, que logicamente pode se evoluir para a vida de pessoas que residem lá, e é evidente que a ponte seria uma solução mais viável do que ficar aguardando dias até para poder ir para a ilha. Mas a questão maior que eu acho relevante a se tocar, talvez seja a falta de uma visão maior sobre isso. E isso se torna importante. Eu brinco até que talvez um dia, quando não tiver mais um ferry-boat, que seria lamentável, vai existir a lavagem da fila do ferry-boat, que pessoas curtem. Eu tenho amigos que curtem já, tirando o partido da situação, a situação de horas numa fila, eles curtem ficarem bebendo, conversando, ligam som alto, que é um problema, etc. E fizeram disso até um modo comportamental. Mas em relação a isso, eu sou um crítico porque não acredito que haja nos gestores uma visão mais ampla de simplesmente construir uma ponte. Uma ponte tiraria uma visão magnífica que nós temos de Monte Serra, visões belíssimas que nós temos até do trajeto do ferry-boat para olhar para a Bahia. Bahia de Todos os Santos, pegando a Vitória, pegando todo o comércio, etc. E quanto a isso, o que mais me surpreende é porque a gente chega à conclusão que não é possível que nós não tenhamos uma abertura maior para entender o que está por trás da construção de uma ponte tão cara. Não estou aqui avaliando até uma coisa que seria uma coisa que na verdade está por trás, que é a especulação imobiliária na ilha, que tiraria aquela característica que tanto amamos da ilha, bem ou mal, a falta de estrutura muitas vezes na ilha, mas ela carrega sim uma tradição que não deveria ser perdida, deveria ser melhorada. Em relação à ponte, isso chegaria ao ponto de entender o que é que está por trás, e é lamentável. E eu vou voltar ao ano de 1994 ou 95, quando eu fui à Grécia. Foi um passeio longo que eu estive em Israel, estive na Turquia e cheguei até a Grécia e queria fazer um passeio para as ilhas gregas. Delfos, Mykonos, Santorini. E logicamente, eu tinha muita preocupação com horários, eles são muito rigorosos. Nós chegamos a comprar o bilhete antecipadamente, que só se vendia dessa forma, pela internet. E quando chegamos lá, cheguei muito cedo. A saída de um grande ferry boat saía às 14 horas. E cheguei
por ignorância, falta de preparo, medo de perder. Cheguei lá às 9 horas da manhã. E fiquei aguardando, não tinha uma pessoa, não tinha nada no pátio, não tinha uma pessoa nem para perguntar. E eu comecei, lógico, 9, 9 e meia, não tinha ninguém, 10 horas, não tinha ninguém, 10 e meia, comecei a ficar preocupado, 10, 11 horas, 12 horas, não vai ter mais ferryboat. Fui enganado, dinheiro contado, tudo isso que faz parte, né, da minha preocupação ali. Até que achei, eu acho que chegou uma hora da tarde, apareceu uma pessoa, eu fui perguntar, ele não falava inglês, ele fez uma grosseria muito grande e eu realmente acho que eu fui realmente enganado. Quando deu 1h30 da tarde, começou a aparecer carro de tudo que era lado. Não se tem ideia de quantidade de carros que tinha ali. É como se tivesse a volta da ilha para Salvador, cerca de mais ou menos os 4 pátios daquele lotado de carro, de repente, tudo organizado, ônibus e mais ônibus. Você não tem ideia de quantidade de ônibus de turismo, não tem quantidade de caminhões que estavam chegando. Eu falei, ponto, eu não vou entrar nesse ferryboat porque não tem nem espaço físico. De repente chega um cruzeiro, um ferryboat que parecia um cruzeiro. Do que entrou de carro, eu comecei a contar, eu parei de contar quando cheguei não estava nos 500, eu tinha parado de contar. Mas era impressionante que não parava de entrar carro. Eu até falei, olha a solução para o ferryboat na Bahia. Isso é maravilhoso. Isso aí, eu imaginava, se um custo desse de um navio desse não custa 0,1% de um custo de uma ilha. Então, nos dias de pico, lógico que vai botar esse ferryboat para transitar durante a semana sem tanto volta aos ferryboats normais, do trânsito de 40 minutos, que é 40 minutos ou 50 minutos de uma travessia, nenhum problema durante a semana. Não há que ter que correr, porque ninguém está morrendo, não temos que ter essa visão capitalista de estar automaticamente, tem que chegar, não. Faz o percurso normal, e quando tiver o pico, nos dias de pico, de ida e volta, olha o ferryboat chegando, né? E isso resolveria. E eu fico imaginando, o que é mais estranho, que eu estava em 1994, será que nenhum baiano, nenhum gestor baiano tem ideia disso? Aí chegamos a uma questão que é automática para o nosso pensamento, que há, sim, uma grande má-fé, há um mau uso do dinheiro público, há certos benefícios, não só do mercado imobiliário, logicamente, como os nossos governantes, como aconteceu com o metrô, como aconteceu no centro de convenções, na intervenção na Barra, no Rio Vermelho, onde nós não questionamos, principalmente na Fonte Nova, que destruiu algo de um patrimônio, projeto de João de Rebouça, para construir outro lugar. E o nosso povo sempre é enganado, nós estamos enganados, nós se manifestamos, mas nós não temos ação diante de um trabalho osmótico do governo do Estado, de bater na tecla e acabar fazendo. Nós não temos limite, nós não temos o limite do controle disso. Mas o fato, Oscar, o que você está dizendo é possível garantir eficiência para o trajeto com um custo infinitamente menor, bastaria, portanto, dar, vamos lá, eficiência criando um novo ferryboat com uma nova estrutura, mantendo na semana um trajeto já convencional. Perfeito. E em momentos de festa ou eventos que exijam um tráfego maior, aí você teria uma solução que seria essa, você investir num grande ferryboat. Exatamente, e o impressionante é que o tempo de travessia, eu imagino, ele é muito rápido, fosse um transatlântico, impressionante. Ele talvez fizesse esse percurso em 30 minutos, 35 minutos. Isso acabaria totalmente com a necessidade de uma construção de uma ilha, de uma ponte. Isso é tão claro, é tão evidente e está lá na Grécia para quem quiser ir lá e ver esse exemplo. Oscar, esse princípio que você aponta se aplicaria de igual modo em Niterói? Eu creio. Ou lá as condições eu acho são assim, outras? há um fluxo de Niterói um pouco diferenciado. Há todo um percurso onde você não teria muita opção de se fazer de distância. Lógico, também eu
avaliaria? Avaliaria. É isso. Agora, viu? Eu avaliaria isso de outra maneira, logicamente hoje, com um novo olhar. Um olhar que, na verdade, o nosso foco deixa de ser essa necessidade humana de construção e a necessidade humana de viver. Então, dentro desse aspecto de uma nova ótica, eu com certeza, até para Niterói, logicamente, não tenho dados para fazer uma análise mais profunda, mas eu não deixaria de avaliar essa questão, que eu acho que também houve muita polêmica, evidentemente, que é um outro momento, outro tamanho, e tudo isso para ser abordado. Como é que os arquitetos, seus colegas, estão vendo, ou pelo menos como é que as entidades envolvidas pensam, elas comungam com a sua ideia? Eu creio que elas ficam surpresas. Aqui eu coloco, primeiro, causa surpresa. Eu talvez tenha tido a oportunidade de ver e parar para analisar, talvez as pessoas seriam surpreendidas quando estiverem na Grécia, ou quem esteja na Grécia, deve ter visto, mas muitas vezes, quantas pessoas ouviram esse relato de ver um grande ferryboat para conduzir e despertar nessas pessoas, poxa, não é que é possível isso, não é? Mas você veja que você não tem até então uma abrangência dessa informação em mídias. Não há informação nas mídias. Eu passei de uma reunião, por exemplo, que até tinha um político e etc. Ele foi surpreendido, ele não esperava, ele ficou, na verdade, sem ação de argumento, né? Porque é um fato em si. Ele imaginava quanto de recursos chegariam para o Estado em função de construir uma ponte, e na visão dele não tinha essa visão sustentável, não passava por ele sustentável. Eu percebi que ele buscava argumentos, parava por buscar argumento para poder manter a ponte, e o argumento era que ia ter obra, ia ter construção, ia empregar durante um momento de uma ponte que não se portasse o futuro, que não se portasse a visão que temos de uma cidade do século XVI, do século XVII, século XVIII, ali para aquele lado. Isso para ele não se passava, né? E no final ele dizia que isso é coisa de arquiteto, né? Isso é uma visão de arquiteto, uma visão romântica. Eu falei sim, uma visão também romântica de arquiteto, um arquiteto que conhece Salvador, que vive em Salvador, que tem amor pela cidade e que quer preservar a cidade.